Abra sua Bíblia no livro de Efésios. Eu estava lá em Dois Riachos com os irmãos na semana, na quinta-feira, e eu estava meio como hoje. Eu preparei uma palavra, eu queria trazer uma palavra para os irmãos, mas o Espírito está dizendo para eu repetir. Aqui, viu, irmãos? Não sou preguiçoso, não. Mas não vou pregar isso hoje. Não fui autorizado. Eu vou falar o que o Senhor está colocando no meu coração. E eu estava pensando na igreja em Dois Riachos. E Deus colocou isso no meu coração e vai ser assim também aqui. Você já teve numa situação na sua vida em que você estava tentando várias vezes fazer uma coisa e não dava certo? E de repente chegou alguém e disse: por que você não faz assim? E aí você faz e dá certo. Alguém já viveu isso alguma vez na sua vida? Você estava ali tentando, você talvez, Kevin, queria investir numa coisa, não dava certo, o dinheiro não multiplicava, aí vem alguém e diz: olha, faz tal coisa, aí depois você olha e diz: era tão simples isso. Eu fiquei bobeando, tem essa situação, às vezes na construção, Cício. Como a gente apanha na mecânica, às vezes a gente apanha, aí chega um, vai lá, faz uma coisinha de nada, resolve. Esse dia o Cício estava lá com problema de energia no portão. Já tinha escavacado e ia derrubar o muro, porque é primo primeiro do seu Lunga, né? Queria derrubar já a casa para arrumar. Levou um eletricista, não descobriu. Nós fomos lá, de repente, achou a ponta, resolveu o problema. A gente fica pensando, mas era só isso. Era só isso. Há momentos na vida que você definitivamente precisa ser ajudado. Não tem jeito. Não é porque você não é bom, ou você não tem inteligência, ou não tem capacidade. Não é nada disso. É que realmente há momentos na vida em que nós precisamos ser auxiliados, ser ajudado. E o nosso Senhor sabia disso. Deus sabia disso. Deus sabia que chegaria momento em nossa vida, Mariana, que não bastaria conhecimento, que não bastaria um lugar para ir. E Ele nos deu algo espetacular, extraordinário, mas que infelizmente muitas vezes é ignorado. E nós normalmente deveríamos falar sobre isso na terça, que é a busca do Espírito Santo, mas vou falar hoje sobre o Espírito Santo. E aí, para não perder a linha que começou desde o Marco em Efésios, vamos abrir Efésios. No livro de Efésios, capítulo 1. E o versículo 13. Porque nós precisamos desbloquear logo de primeira sobre em quem ou com quem o Espírito Santo anda. É a primeira coisa para poder falar dele, porque existe muito mito a respeito do Espírito Santo. E essa carta de Paulo aos Efésios já desmistifica de primeira. Ele diz no versículo 13: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, diga comigo, palavra da verdade. Muito bem. O evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido em quem aqui? Em Jesus. Fostes selado com o Santo Espírito da promessa. Foste selado com o Espírito Santo da promessa. Nenhuma pessoa pode verdadeiramente ir a Jesus se não for pelo Espírito Santo. Há muita gente falando o nome de Jesus. Fala até como chacota, fala como mangação, fala como piada. Mas falar o nome de Jesus para salvação e vida eterna, só se for na direção do Espírito Santo. Só se você jamais pode sair
Até o ato de você sair hoje da sua casa, vir aqui, é uma obra do Espírito Santo. Senão você não sai. Você vai se render à sua TV, ao seu conforto, a várias coisas, mas você não virá. Então, antes de mais nada, quando alguém diz você está ou não com o Espírito Santo, você precisa entender isso. O Espírito Santo está comigo. À medida que eu ouço a palavra da verdade, que eu creio, o Espírito Santo está comigo. A única coisa é se eu negar a palavra da verdade, se eu não crer nela. Ele está dizendo aqui: quando ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido. A verdade é Jesus. E se eu criei em Jesus, o Espírito Santo está em mim. Ah, mas eu não estou ainda tendo outras manifestações do Espírito Santo. Tudo bem, eu posso aceitar isso. Mas o Espírito Santo está em você. Ele move em você. Amém? Sem Ele, nós não poderíamos fazer nenhuma coisa. Mas com Ele, nós podemos todas as coisas. No Evangelho de João, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 14, e eu gosto de colocar o contexto do texto. O contexto do texto aqui, Regis, é a última semana que Jesus estaria conosco em carne. Provavelmente uma quinta-feira é quando ele está falando o que foi escrito no Evangelho de João, segundo escreveu aqui o João, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Esse capítulo 14 é algo que provavelmente aconteceu numa quinta-feira da semana que Jesus ia ser morto. A gente vai como pais, né? Quantas vezes a gente viaja e vai deixar os filhos? Eu mesmo tenho viajado e deixo o Aécio sozinho em casa. Então, quando eu saio, eu digo ao Aécio as principais coisas que eu quero que ele atente enquanto eu estiver ausente. Então, se Jesus vai partir, Ele vai nos deixar. Aqui nessa semana, Ele está dizendo as coisas mais importantes que os discípulos precisavam estar atentos que iria acontecer. E Ele começa o 14 já dizendo: não se turbe o vosso coração. Não preocupa o teu coração. Não deixa o teu coração ficar agitado, abalado por situações, por circunstâncias. Não se turbe o vosso coração. Ele diz: crede em Deus, crede também em mim. Mas crer é um músculo. Você sabia que crer é um músculo e fé é um músculo? A fé que eu tenho hoje é muito diferente da fé que eu tinha antes. Quando eu iniciei na fé, era muito diferente. E à medida que você exercita, ela vai se fortalecendo. Então, para crer em Deus, você precisa exercitar a sua vida em Deus. Senão você não vai crer nele. A única forma é você ter experiências com Deus. E ela vai te mostrar que isso é o melhor a ser feito. Infelizmente, nos dias que nós estamos, a gente está sempre sendo levado para outro lado, para distante de Deus. A gente está sempre sendo bombardeado com questionamentos para colocar em dúvida a bondade, o poder, a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Ele é bom, queridos, não importa a situação que esteja acontecendo. Ele vai dar várias orientações, mas o que eu quero focar é o versículo 16, para agora. Jesus está indo, ele está dizendo: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Porque Jesus era um consolo para as pessoas que estavam ali naqueles dias, como é para nós hoje. Mas Ele está dizendo que não vai nos deixar sozinhos. Ele vai enviar um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E aqui eu quero trazer essa ideia, Vera, daquela pessoa coringa na nossa vida.
Aquela pessoa que quando a gente está preocupado com determinada situação, a gente vai para ela. Não tem aquela pessoa que eu quero arrumar o telhado, quem você pensa? De primeira. Você vai me chamar para arrumar o seu telhado? Ou o Robson? Ou o Cauê? 120 quilos? Vai não, né? Você vai chamar quem? O Manuel já quebra o galho, levezinho, magrinho. Né? Porque pelo menos já sabe que não vai quebrar as telhas. Nós precisamos criar um hábito de estar lembrando e buscando o Espírito Santo em todo momento da vida, porque Ele vai me socorrer em qualquer situação. Não é só espiritual, não é só espiritual. O versículo 26 do mesmo capítulo 14 diz algo muito interessante. Ele diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Olha o que ele está dizendo. Não adianta vocês se preocuparem com muita coisa. Preocupe-se com uma só, em ter o Espírito Santo com vocês. Porque Ele, o Espírito Santo, vai te ensinar. Você quer dar testemunho de Jesus para as pessoas? Não basta apenas ler Bíblia. Tem pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e ainda assim ela não faz nenhum efeito na vida dele. Você sabe por quê? Porque o Espírito Santo não está lá. Sem o Espírito Santo é apenas letra. Aliás, desses que conseguiram ler a Bíblia por um espírito de porfia, são poucos. Mas muitos são aqueles que têm bibliotecas de parede a parede da sua casa. Já perderam as contas de quantos livros já leram na sua vida. Mas se você perguntar a eles se eles já leram a Bíblia alguma vez, eles vão dizer que não. Sabe por quê? Porque precisa do Espírito Santo para ler a Bíblia. Sem o Espírito Santo, você pega a Bíblia, no primeiro versículo que você lê, foi bom. No segundo, começa a dar sono. No terceiro, o menino grita perto de você. No quarto, alguém bate na porta, a mulher grita. Alguma coisa acontece, o cachorro cai na piscina. Eu te digo uma coisa, é difícil. Porque a Bíblia precisa do Espírito Santo para você ler. Religiosos espalhados pela face da terra leem partes da Bíblia, mas pegar a Bíblia para ler de Gênesis e Apocalipse não fazem, porque precisam do Espírito Santo para fazer isso. Jesus está dizendo: eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. E assim como eu tenho ensinado, eu vou deixar alguém que vai ensinar vocês. Para tudo na vida. Para tudo na vida. Eu compartilhava das minhas experiências. Eu tive, aos 17 anos de idade, eu fiz concurso para bombeiro militar. Os meus colegas da época estudaram 6 anos, um ano para fazer essa prova. E eu era o mais estudioso. Não peguei num livro. Aí no último mês, os meus colegas disseram: você está estudando o quê? Eu digo: eu não estou estudando nada, não é só lá e fazer a prova. Não disseram que é só ter o primeiro grau, já basta? Então eu vou fazer a prova, eu já fiz o primeiro grau. Não, mas tem que estudar. Eu digo: rapaz, então me dá aí teus livros. Um deles, que era muito próximo, me deu os livros. Por um mês eu li os livros dele. Fomos fazer a prova. No dia da prova, quando o inspetor disse: vai, pode fazer, todo mundo abriu a prova e começou a ler e fazer as coisas. Eu parei, botei a cabeça em cima da mesa e fiz uma oração. Fiquei orando em 5 minutos. E levantei e comecei a fazer. Tinha cerca de 1 hora para fazer a prova. Comecei a fazer. O colega que me emprestou o livro não passou na prova. Foi reprovado.
Estudou quase um ano. Eu fiquei em segundo lugar no concurso. Não, eu não sabia nada. Mas sabe de uma coisa? Eu pedi que o professor dos professores estivesse do meu lado. Eu não confiei na minha habilidade, eu confiei no Senhor. É verdade, eu precisei ler alguma coisa, senão ele ia me lembrar do quê? Ele disse o quê? Vai te lembrar. Lembra de alguma coisa que você já sabe, você já viu. Senão não vai lembrar de nada. Amém? Então ele me ajudou. Não é só questões espirituais. Quando nós fomos enviados para a África, nós fomos para uma organização onde o meu chefe era um italiano que falava muito bem português e também inglês, então eu não tinha dificuldade de me relacionar com eles. Mas depois de 3 anos ele foi para uma outra organização inglesa, e ele mandou um e-mail dizendo: Sérgio, eu vou para trabalhar em outra organização, e eu estou te ligando para te dar uma notícia. Você tem 2 opções: ou você volta para o Brasil, não, ele disse, ou você aprende inglês, ou você volta para o Brasil. E o Marco sabe, o Marco estava lá quando eu cheguei, ele sabe que eu não sabia dizer nem obrigado em inglês. Não sabia nada. Quando eu entrei em África do Sul, no aeroporto, o cara da alfândega viu o meu passaporte brasileiro e dizia Ronaldo, eu dizia meu vizinho. Eu não sabia o que ele estava dizendo. Um monte de coisa, dizia Ronaldo, não sei o quê. Eu digo, nós somos assim, ó. Sabia nada, queridos. O cara olhou para mim, achou graça, carimbou meu passaporte, me deu, vai. 3 anos eu não aprendi a falar. Agora o meu diretor está dizendo que você tem 3 meses. A Janete ficou desesperada. E agora? Eu digo, e agora? Quem nos mandou para cá? Foi a organização ou foi Deus? Foi Deus. Então, se Deus quiser que eu fique, Ele vai dar um jeito. Na mesma semana, eu fui para a capital de Moçambique e entrei numa livraria que não tem nada a ver com o evangelho de um amigo. Era uma livraria de um português, mas era um brasileiro que era o gerente da livraria, um goiano. E chega lá, em cima do balcão, tem à venda uma Bíblia bilíngue. E ele disse, eu nem sei porque eu comprei essa Bíblia, porque aqui não tem, era uma livraria para faculdades e outros assuntos. Mas ele comprou a Bíblia e estava lá, emplastificada. Eu digo, é minha. Foi para mim que tu comprou. Me dá essa Bíblia para cá. Fui para casa, comecei a ler a Bíblia em português e inglês, depois me aborreci, eu só estava lendo em inglês. E a Janete olhava para mim e dizia, tu está entendendo o que tu está lendo? Eu digo, eu não estou entendendo nada, mas deixa quieto. Uma hora esse negócio abre aqui na minha cabeça e vai funcionar. Ouvia rádio em inglês, televisão em inglês, risquei a casa todinha com nomes em inglês, porta, janela, mesa, sofá, tudo escrevi os nomes em inglês. Com 3 meses eu mandei um e-mail para o meu diretor dizendo, eu vou ficar em inglês. O Senhor ensinou, o Espírito Santo, Ele diz, é promessa, vocês não vão ficar só. Vocês vão ter alguém com vocês. Eu digo a vocês, queridos, aos meus 30 e 14 anos de vida, eu não tenho uma coisa que eu não possa fazer nesse mundo. Se eu colocar minha cabeça para fazer, eu faço. Não tem jeito. Olha o desafio. Se o Espírito Santo quiser, acontece. Mas mexo com qualquer coisa. Aprendo qualquer coisa. Por causa do Espírito Santo. Que abre a minha mente. Que abre o meu entendimento. Regi, o que é que está difícil para você? Faça um desafio a você. Ore. Fala com o Espírito Santo. Durante um período. E você vai ver se não vai acontecer o que você quer. Se ele vai ou não te ensinar. Eu estou dizendo a vocês que eu sou o cara, quando alguém chamava eu para ler um parágrafo de um livro na frente na escola, quando eu era garota, minha mãe foi minha professora, e ela é testemunha disso. Me dava diarreia, queridos. Eu ficava todo, sabe aquela coisa, eu digo, meu Deus, eu vou para frente, aquela coisa. Hoje, se vocês não me chutarem daqui hoje, nós vamos até meia-noite, eu não paro de falar.
Acabou. Sabe por quê? O Espírito Santo me ensinou. No capítulo 15 ainda do mesmo livro de João, deixa eu ver se é. Versículo 26 também diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Robson, nós não estávamos lá com Jesus, mas o Espírito Santo estava. Por que eu posso falar hoje de Jesus com a propriedade de alguém que estava lá? Porque eu tenho o Espírito Santo. E o Espírito Santo estava lá. E o Espírito Santo viu tudo acontecer. Não adianta você querer fazer na técnica, na estratégia humana, mas se for pelo Espírito Santo, acontece. Ele fala. Você não sabe de onde as palavras vêm, mas elas vêm. Você não sabe como aconteceu o início da conversa, mas ela aconteceu. No Uber, na cabeleireira, no supermercado, no caixa, acaba pagando a conta e a pessoa está ali, de repente dá uma brecha a você. Jesus. Por causa do Espírito Santo. E eu vou dizer uma coisa a vocês, eu estava ontem trocando umas conversas, eu e o Marco, a gente sentindo no coração essa necessidade de falar de Jesus, queridos. Para um mundo que hoje está desesperado por causa de um coronavírus, mas precisava estar desesperado porque não tem Jesus no coração. Porque se morrer sem Jesus, vai para o inferno, meu amigo. E não é para passar uns 2 dias, não. É para a eternidade. E ninguém está vendo o perigo disso. Está achando que o perigo é pegar corona e morrer de corona. Perigo, querido, é você morrer sem Jesus. Mas quem vai testemunhar de Jesus, se não for uma geração que é amiga íntima, submissa ao Espírito Santo? Não vai falar. Nós vamos ser bons em fazer rave gospel, São João gospel, carnaval gospel, mas levar pessoas a Cristo só se for pelo Espírito Santo. Não tem estratégia que funcione. As estratégias podem até levar multidões para se aglomerar num lugar, mas para levar alguém aos pés de Jesus, só o Espírito Santo. Nem é o que eu digo, não é o que você diz, não é o que nós fazemos, é o Espírito Santo. Um certo homem pega um médico para quem ele trabalhava, feliz da vida depois de anos, pedindo para aquele médico: vamos no culto da minha igreja, vamos no culto da minha igreja. Aquele médico, um dia, de tanto ele insistir, vamos. Era o motorista do médico. Chega lá no culto, o pastor tinha viajado, o grupo de louvor não estava completo, e o culto acontece e o motorista ali ficou preocupado. Meu Deus, logo hoje que o patrão quis vir, não está aquele culto que ele sentia que era numa direção bonita, que ia ser aquele culto que ia cativar aquele homem. E aí ficou o culto rolando, um canta, outro senta, outro levanta, e ficou aquela coisa. Quem vai trazer a palavra? Ninguém, não tinha quem trouxesse. Chamaram o porteiro. O porteiro vai lá para frente e diz: irmãos, não sei muito o que falar, mas eu vou fazer aquilo que o Espírito Santo está me mandando. Aí ele abriu o livro de Mateus capítulo 1 e começou a ler o capítulo 1 de Mateus. Você sabe o que é o capítulo 1 de Mateus? Primeiro versículo, genealogia de Jesus. Aí ele começou a ler, e o motorista pensando: meu Deus, se o pastor tivesse aqui, aconteceu. E ele no íntimo dele, né? O porteiro terminou de ler a genealogia de Jesus e disse: vamos nos levantar, meus queridos, e vamos orar. E se alguém quer entregar a vida a Jesus aqui nessa noite, venha aqui para frente. O médico saiu do lugar dele e foi lá para frente e entregou a vida a Jesus. O motorista ficou: o que foi, hein? Para ele não tinha acontecido nada que pudesse levar aquele homem a entregar a vida a Jesus. Mas sabe quem faz isso, queridos?
é o Espírito Santo. Não é eu, não é palavras bonitas, não é louvor bonito, não é nada disso. Quem leva alguém para Jesus é o Espírito Santo. Se nós aqui deixarmos de clamar, de depender do Espírito Santo, queridos, vai fechar essa porta. Vai fechar. Porque vai perder a razão de ser. No caminho de volta para casa, o motorista incontido pergunta ao médico: olha, o que foi que moveu você para entregar a vida a Jesus? Ele disse: rapaz, aquele homem leu aquele texto e é muita gente morrendo e nascendo e morrendo, né? Então eu estou já velho, talvez chegue a minha chance, eu prefiro morrer com Jesus do que sem. Diz que é muita gente nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Está quase chegando a minha hora, então é melhor eu entregar minha vida a Jesus. Uma coisa que o outro nunca ia pensar na vida dele. O que é que nos leva para Cristo, Cícero? Se não for o Espírito Santo agindo, a gente tem boa vontade, eu tenho certeza disso. Qualquer um de nós aqui, o maior desejo do nosso coração é que um filho, um amigo, um familiar, um marido, a esposa, caminhe retamente com Cristo. Tenho certeza disso. Mas toda a nossa boa vontade, todo o nosso querer não será suficiente se ele não estiver sujeito ao Espírito Santo. Vai acontecer uma coisa que nós vamos ficar de boca aberta, sem saber como foi isso. Como aconteceu? São coisas inexplicáveis que só o Espírito Santo pode falar. No livro de Lucas, capítulo 24, ainda nessa linha de promessas que o Senhor está fazendo, ele está concluindo aí esse mesmo momento que está acontecendo ali em João, também é esse aqui, mas agora Jesus, ressurreto, está dizendo a eles, capítulo 24 eu disse, versículo 49, eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Qual era a promessa? O Espírito Santo. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Queridos, o Espírito Santo é o poder. O Espírito Santo é o poder do investimento de autoridade dado a nós. A autoridade do Espírito Santo na nossa vida é algo precioso, tremendo, e a igreja está perdendo isso. Ela está mais focada na autoridade de condições, no poderio financeiro ou estrutural, do que na autoridade do Espírito Santo. Então nós fazemos muita coisa para essa vida, mas para a eternidade nada. Porque a autoridade do Espírito Santo não está sobre coisas, está sobre pessoas. Deus quer usar esse salão? Não, Ele quer usar você. Lá onde você estiver. Eric, entregando uma carga num supermercado, Deus quer usar você lá. Então você tem que estar sujeito ao Espírito Santo. Porque no abrir da sua boca e da minha boca, uma pessoa pode ir para o céu ou para o inferno. Depende de mim e de você. Se eu estiver sujeito ao Espírito Santo, tenho certeza que aquela pessoa me ouvir, ela vai sentir na vida dela, vai ser tocada de maneira diferente. Mas quando é só o Sérgio falando, lata vazia descendo a ladeira. É só barulho. Então ele diz: permaneçam na cidade, vocês vão receber o poder. Esse poder que desde lá emana para a igreja, se a igreja assim o receber. Ela vai acontecer em Atos capítulo 1. Ali a partir do versículo 6, Jesus começa a falar mais uma vez com os seus discípulos, dizendo, versículo 7, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Queridos, a nossa escatologia é Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ah, guerra, não sei o que, rumores de guerra, Jesus vai voltar no dia 16 de não sei o que, eu não estou preocupado com isso. A nossa escatologia é ser fiel até a morte e receberás a coroa da vida. Nós não temos chance para nada.
Não estou preocupado se volta hoje ou amanhã. Se volta hoje, glória a Deus. Se voltar amanhã, glória a Deus. Se eu for antes que ele volte, glória a Deus. Tudo é glória para ele, não tem problema. Não estou preocupado com isso. Mas eu estou preocupado em fazer o que eu preciso fazer aqui. E eu sei que para fazer o que eu preciso fazer aqui, eu não posso fazer sozinho. Eu preciso do Espírito Santo. Para criar os nossos filhos, para levar o nosso trabalho, para gerir a nossa empresa, para fazer tudo nessa vida, eu preciso do Espírito Santo, porque Ele é Deus comigo, Ele é Emanuel, Ele é comigo ali. Nós já vivemos tantas coisas nesse período que estou aqui, nós já tivemos, olha, lembrei agora, um caminhão de tomate para perder. O Cícero deu perdido umas 50 mil vezes, eu dizia, não vai perder. Almoçando na mesa, não, vai dar certo. No dia que desbloqueou a estrada, o que ele achava que ia ser prejuízo virou em um lucro de quase 6 mil reais ainda, depois de vender o tomate, que ele dizia que ia jogar fora. Foi para jogar fora, foi para tirar e jogar fora. Sabe por quê? Porque você anda com Deus, as coisas são diferentes. Você anda sem Deus, as coisas dá tudo torto, tudo errado. Ah, mas com Deus dá errado também, pode dar, mas você não se abate, você não baixa a cabeça. Você se levanta, parte para cima e continua vencendo. Ele de novo repete, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês vão ter o poder para fazer o que quiser, quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Não faça, senhoras, as mulheres, não faça nada. Não dê uma xícara de chá, se não for na direção do Espírito Santo. Porque senão vai ser lançado fora. A estratégia vem de Deus, quando Deus disser para fazer. Nós queremos que, acabando isso, casais voltem. Mariana e Robson, não façam nenhum jantar de casais, não façam nada, se não for na direção do Espírito Santo. Clame a Ele, busque a Ele. E quando a gente fizer, colocar uma flor, um enfeite em algo, é em espírito de oração. Quando você faz isso, você vai ver a diferença. Vem para cá, entra de uma maneira diferente, varre esse salão, clamando ao Senhor, orando, clamando ao Espírito, você vai ver, a coisa é diferente. Porque quando vem do Espírito, nós temos o poder de mover, o poder de fazer o impossível, o inacreditável. Ele move em nós. Sabe o que acontece com os discípulos? Assim como nós, eles são teimosos. Continuando o capítulo 1 de Atos, a partir do versículo 15, eles sentem uma necessidade. Qual era a necessidade, Kevin? Eles tinham 12 discípulos, mas Judas, o traidor, colocou a corda no pescoço e se matou. Então agora eles precisam de alguém que substitua Judas. Eles precisam ou não precisam? Precisam para substituir Judas ou não? Precisa. Era para fazer agora? Já havia descido o Espírito Santo sobre eles? Não. Então, antes do Espírito Santo, o que era para eles fazer? Esperar, fica na cidade. Só que o tempo, queridos, é nosso inimigo também. O tempo tomou o trono de Saul. Quando Samuel disse, espera lá 7 dias e eu vou chegar contigo lá. E aí Saul começou a ver o povo indo embora e pensou, bem, está demorando muito, vou eu aqui fazer. Queridos, não faz na tua força. Deus sabe todas as coisas. Há tempo para tudo. Deus tem tempo e modo. Espera. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês terão o poder para ser testemunhas em Belém, Judeia, Samaria, pelos confins da terra. Então eu creio em Jesus, recebi o Espírito Santo, eu começo agora a clamar, a viver, a ter uma intimidade com Ele. Não tenha vergonha de falar com Ele. Espírito Santo, eu quero. Espírito Santo, eu não sei orar, me ensina a orar. Eu queria tanto fazer uma oração que o Senhor ouve, e o Espírito Santo vai começar a te ensinar a orar. Espírito Santo, eu tenho minha mãe, ainda está viva, ela não conhece ainda Jesus. Eu quero falar de Jesus para ela, me ensina. Ou manda alguém que sabe para lá. Eu quis tanto ganhar minha mãe, Cis, para Jesus, não consegui ganhar. Mas sabe de uma coisa?
o Espírito Santo mandou alguém para lá. E ela se entregou a Jesus. É minha intercessora. Ele é tudo para nós. Aí eles tentam. Deus não dá nada, não revela. O Espírito não revela por quê? Porque o Espírito não estava lá. O Espírito não mostrou por quê? Porque o Espírito não estava lá ainda. Então os discípulos decidem, bem, já que o Espírito não mostrou, vamos lançar o Tumim e Urim. Tumim e Urim, queridos, é o cara e coroa nosso, em uma linguagem simples. Tumim e Urim é um par ou ímpar quase. Par eu ganho, ímpar você perde. Eu quero ganhar sempre, né? Então, par eu ganho, ímpar você perde. Olha o que veio na cabeça deles. Sem o Espírito Santo, queridos, é um risco tremendo. Mas eles vão fazer. Sabe, Ivete, a gente às vezes vai precisar fazer coisas e por causa que a gente não tem tempo para esperar, a gente quer fazer na nossa força. O risco de dar errado é muito grande. Amaldiçoou isso, Deus? Não, eu não creio que Deus amaldiçoou. Mas o Tumim Urim vai lançar sobre Matias. Aí no... Qual é o versículo que fala? Versículo 26. E os lançaram em sorte, porque era Matias e José. E os lançaram em sorte, vindo a sorte cair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Então agora Matias substitui Judas. Aí vem o versículo, capítulo 2, e no capítulo 2 é o Pentecostes, o Espírito Santo vem sobre a igreja. E você não ouve mais falar sobre Matias. Mas no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo vai escolher o 12º apóstolo. Paulo, perseguidor da igreja, matador de cristão. Mas o Espírito Santo diz, é esse que eu quero que seja meu testemunho, no lugar de Judas. Você pouco vai ouvir falar de Matias ou quase nada. Se você não for nos apócrifos e livros históricos do primeiro século da igreja, você não vê nada de Matias na Bíblia Sagrada. Mas você vai ver apóstolo Paulo escrevendo cartas, apóstolo Paulo orientando. Sabe por quê? Porque ele foi a escolha do Espírito Santo. Quando é o Espírito Santo agindo, é diferente. Quando é o Espírito movendo, é diferente. Quando eu estou movendo, eu consigo fazer uma coisa ou outra, que não são a longo prazo. A gente perde logo o ânimo, a gente perde logo a força, a gente perde logo a paciência, mas quando as coisas vêm do Espírito Santo, queridos, elas permanecem. O que eu quero passar para os irmãos nessa noite é que não importa o tempo, não importa a situação, circunstância, não importa nada disso. Se você clamar e buscar o Espírito Santo, onde você for, Ele vai estar com você. Primeiro, onde? Com certeza. Porque a hora que você colocar o pé num lugar que não é para ele estar, ele já vai te dizer logo, sai, não entra, não faz. Mas quando você está sem o Espírito Santo, você dá cada cabeçada, entra em cada biongo, cada beco sem saída. Mas o Espírito Santo na nossa vida, ele nos orienta, ele nos mostra. Então, se nós queremos ser uma igreja que vai encontrar com Cristo para a eternidade, nós precisamos estar sendo guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, queridos, é praticamente uma caixa de ferramenta. Eu não vou ter tempo para entrar aqui para falar de cada uma delas, mas você tem ferramentas intermináveis, vinda da parte de Deus pelo Espírito Santo para a sua vida. Eu fui trabalhar em Moçambique, naquela época, como auxiliar de mecânico, num lugar chamado Pambara, onde o Marco dormiu algumas noites. Depois de 10 anos, eu não tenho tempo para detalhar, eu era para ser mecânico, auxiliar de mecânico, sem fazer nenhuma faculdade de administração, sem nada. Eu administrei um dos maiores projetos lá. Eu tinha um orçamento alto, orçamento anual de $5 milhões para administrar de alimentação escolar.
um menino da beira do rio Jaburu, sinônimo de coisa feia, né, Jaburu? Quando você quer dizer que alguém é feio, você diz, olha que Jaburu aquilo. Nasci lá na beira desse rio, mas porque o Espírito Santo me instruiu, sabia uma vírgula de computador de nada e precisava. E eu aprendi com quem? Não tinha tempo de ir em escola, queridos. Comprei um computador e destruí com ele. Instalando, errando, fazendo certo, acabei com o computador. Mas eu aprendi a mexer. Joguei aquele fora, comprei outro. Não sabia falar inglês, o Espírito Santo me ensinou. Não sabia mexer em planilha, o Espírito Santo me ensinou. Eu posso fazer várias coisas por causa do Espírito Santo. Para nós como igreja, para você, no que você pensar, eu estou querendo que você abra essa caixa. Pense fora da caixa, como diz o povo aí. Porque não existe limites para aqueles que estão andando com o Espírito Santo. Dentro de nós e ao nosso lado. Ele é o que move dentro de nós. E Ele é aquele que também pode pegar a minha mão para fazer o que é necessário fazer. Eu tenho convicção disso na minha vida, experiência própria. Eu não estou falando de testemunho de ninguém, da vida de ninguém, ou apenas o que a Bíblia está dizendo, ainda que isso é suficiente, porque o testemunho da palavra é a verdade. Mas assim como aconteceu lá, acontece hoje aqui. E Deus faz. Você lembra da vez que você foi lá em casa e que nós estávamos no chão, jogado no chão? Sabe quem te levou lá? O Espírito Santo. Porque eu estava chorando naquele dia em cima de uma cama. Sem força para pegar um telefone. Para ligar para alguém. Você não sabia de nada, mas o Espírito Santo te levou lá. Para você saber o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu quero orar com você para que você e eu entenda que nós necessitamos, nós somos carentes do Espírito Santo. A igreja que anda sem Ele, queridos, ela vai para o abismo com certeza e ela não vai mudar de direção. Ele te mostrou. O Senhor é tremendo. Igreja de Jesus espalhada pela terra. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Não importa a situação, circunstância, o que for, o Espírito Santo estando conosco, a nossa vitória será certa. O êxito será certo. Mas sem Ele eu não tenho tempo hoje aqui para te falar dos dons, da manifestação do Espírito Santo. Onde alguns definiram que o falar em línguas estranhas é sinal de ter o Espírito Santo. É muito pequeno isso, queridos. É amplo a manifestação do Espírito Santo. Muito amplo. Alguém que leva um prato de comida, quem está com fome, está cheio do Espírito Santo na vida dele. Fazendo uma obra que nenhum homem poderia fazer. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você nessa noite. E que você saiba nessa noite que não importa o tamanho do desafio, não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho do problema. O que é importante é o tamanho do nosso Deus. Ele é Deus grande, Ele é Deus poderoso. E Ele quer agir na minha e na sua vida, ainda hoje e agora. O Espírito Santo é tão maravilhoso, queridos, que todo o caos que está se preparando para acontecer no mundo não acontece, por causa que o Espírito Santo está aqui. A hora que o Espírito Santo for tirado, então, com certeza eu vou dizer a você, você não queria e jamais quererá estar aqui, em o nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos e pensa um pouco naquilo que você tem vivido. Pensa um pouco nas lutas que você tem enfrentado, nas dificuldades. E saiba invocar nessa noite o Espírito Santo sobre elas. Talvez você tenha se sentido fraco, insuficiente em determinada área da sua vida, profissional, familiar, social. Saiba que Ele pode te ajudar nessa noite.